No inverno de 1934, enquanto as ruas de Berlim se enchiam de bandeiras com a suástica, as mulheres alemãs receberam um presente peculiar de seu governo: uma cruz de honra de bronze da mãe alemã. Disponíveis em 3 classes: bronze para 4 filhos, prata para 6 e ouro para 8 ou mais. Essas medalhas simbolizavam a conquista feminina mais celebrada do Reich: a maternidade prolífica. Usadas de forma proeminente em fitas preto-branco-vermelhas, as medalhas representavam mais do que um mero reconhecimento. Elas incorporavam a estratégia abrangente do regime nazista para instrumentalizar a condição feminina para seus objetivos ideológicos. Uma mãe bávara de 9 filhos, Anna Hag, recordou em seu diário como os funcionários locais a presentearam com a medalha de ouro em uma cerimônia com a presença de centenas de pessoas, onde ela estava ao lado de outras 16 mães, enquanto o prefeito as proclamava as salvadoras do sangue alemão. No entanto, Hag confessou sua ambivalência em particular, escrevendo: "Eles honram meu ventre enquanto aprisionam minha mente." A ascensão nazista ao poder marcou uma mudança dramática no posicionamento social das mulheres alemãs. Após as relativas liberdades da República de Weimar, onde as mulheres haviam conquistado direitos de voto e entrado em esferas profissionais, a visão nacional-socialista estreitou deliberadamente as aspirações femininas para o âmbito doméstico. Essa visão se cristalizou em torno do conceito tradicional alemão de Kinder, Küche, Kirche: crianças, cozinha, igreja. Um ideal tripartite que definia as mulheres principalmente pela maternidade, domesticidade e virtude moral. A frase em si antecedeu o nazismo, atribuída ao Kaiser Guilherme II no final do século XIX, mas encontrou vigor renovado sob o regime de Hitler. Em termos práticos, isso significou a demissão de mulheres de cargos públicos, cotas universitárias limitando estudantes do sexo feminino a 10% e a introdução de cursos de ciências domésticas em escolas para meninas. Um exemplo revelador ocorreu em 1936, quando a matemática Emmy Noether, uma das mentes mais brilhantes da Alemanha que finalmente havia conquistado o cargo de professora durante os anos de Weimar, foi sumariamente demitida da Universidade de Göttingen, com a explicação de que mulheres pertencem ao lar, não à cátedra. Essa estrutura ideológica não foi meramente sugerida. Ela foi sistematicamente propagada através de todos os meios disponíveis. O Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels elaborou uma campanha multifacetada que glorificava a mãe alemã como o fundamento biológico e cultural do Reich de 1000 anos. A Frauenschaft, Liga das Mulheres Nazistas, liderada por Gertrude Scholz-Klink, tornou-se a maior organização feminina na Alemanha, com mais de 6 milhões de membros até 1938. Através dessa organização, a mulher alemã ideal foi modelada. Loira, robusta, vestida modestamente, usando maquiagem mínima e perpetuamente focada nos deveres familiares. Scholz-Klink, ela própria mãe de 11 filhos de múltiplos casamentos, ficou conhecida como a mulher nazista perfeita e viajou extensivamente, fazendo discursos. Em um discurso de 1936 para o Rally de Nuremberg, ela proclamou: "A missão da mulher é atender no lar e em sua profissão às necessidades da vida, desde o primeiro ao último momento da existência do homem." Ironicamente, essa campeã doméstica mantinha uma agenda pública rigorosa, com um escritório em Berlim e viagens constantes que a mantinham longe de seus próprios filhos por longos períodos. A linguagem visual da propaganda nazista dirigida às mulheres era distintiva. Cartazes tipicamente retratavam mães de bochechas rosadas cercadas por numerosos filhos de cabelos claros contra fundos pastorais, frequentemente com símbolos germânicos. Um famoso cartaz de 1935 mostrava uma mãe embalando um bebê com o texto proclamando: "Mães, lutem por seus filhos." Outra imagem popular
exibia famílias arianas saudáveis, reunindo-se alegremente em torno de Hitler, sugerindo sua relação paternal com a nação. Essas imagens reforçavam a mensagem de que ter filhos não era meramente uma escolha pessoal, mas um dever racial para com o Volk e o Führer. O proeminente ilustrador Ludwig Hohlwein, cujo trabalho pré-nazista apresentava mulheres modernas e cosmopolitas, virou-se dramaticamente para produzir mães rurais idealizadas para os cartazes do regime. Sua obra de 1939 para a caridade Winterhilfswerk, Ajuda de Inverno, retratava uma figura materna semelhante à de uma Madonna contra uma paisagem nevada com a legenda: "Seu sacrifício os aquecerá". Esta foi uma mistura magistral de iconografia cristã com ideologia racial nazista. As revistas femininas sofreram uma transformação dramática sob o controle nazista. Publicações como NS Frauenwarte, o observador das mulheres nazistas, substituíram artigos sobre moda e vida moderna por conteúdo enfatizando habilidades domésticas, técnicas de criação de filhos e educação racial. Essas publicações vendiam o papel doméstico não como uma limitação, mas como um chamado patriótico, o campo de batalha da mulher a serviço da Alemanha. A popular revista feminina Die Frau apresentava uma coluna regular intitulada O Tribunal de Saúde Genética Fala, que detalhava casos de defeitos hereditários e encorajava os leitores a denunciar casos suspeitos em suas comunidades. Os conselhos de moda mudaram drasticamente. A nova mulher alemã era aconselhada a rejeitar estilos e cosméticos franceses em favor dos tradicionais Dirndls e da beleza natural. Um artigo de 1936 na NS Frauenwarte aconselhava: blush e pó são resquícios da era liberal que buscava apagar as diferenças entre mulheres e homens. A mulher alemã sabe que sua tez natural fala de saúde e força racial. Em transmissões de rádio e discursos, os líderes nazistas consistentemente enfatizavam o destino biológico das mulheres. O próprio Hitler, dirigindo-se à Organização Nacional Socialista das Mulheres em setembro de 1934, proclamou: "O mundo do homem é o Estado. O mundo da mulher é seu marido, sua família, seus filhos e seu lar." Essa distinta separação de esferas foi enquadrada não como subordinação, mas como complementaridade natural. As mulheres eram informadas de que seu poder vinha através de sua influência sobre as futuras gerações, uma forma de imortalidade através da prole. A líder feminina do Reich, Schultz Klink, reforçou essa mensagem em seu programa de rádio semanal Hora da Mulher, que alcançava milhões de lares alemães. Em uma memorável transmissão de dezembro de 1937, ela comparou o papel da mãe ao de um jardineiro. Assim como o jardineiro seleciona cuidadosamente as plantas mais fortes para a reprodução, a mãe alemã deve reconhecer seu dever sagrado de nutrir apenas os elementos mais saudáveis do nosso jardim racial. O Dr. Robert Ley, chefe da Frente Alemã do Trabalho, foi mais direto em um discurso de 1937. O único estudo que convém a uma mulher é o estudo de como se tornar uma boa mãe. As políticas pronatalistas do regime foram além da propaganda, chegando a incentivos práticos. Empréstimos para casamento ofereciam 1.000 Reichsmarks a jovens casais, com 25% perdoados para cada filho nascido. Mulheres que deixavam posições profissionais para se casar recebiam dotes substanciais. As celebrações do Dia das Mães foram elevadas a feriados estatais com cerimônias elaboradas honrando mães prolíficas. Esses benefícios materiais reforçaram a mensagem de propaganda de que a maternidade representava a vocação mais elevada para as mulheres alemãs. Na cidade industrial de Essen, a fábrica de munições Krupp estabeleceu uma casa de repouso especial para mães,
onde funcionárias com 4 ou mais filhos podiam passar 2 semanas anualmente em conforto, enquanto seus filhos eram cuidados por serviços estatais. A publicação da juventude hitlerista. Das Junge Mädel, a jovem mulher, detalhou a história de Maria Müller, uma operária que se tornou uma figura local, celebrada depois de deixar seu emprego para se casar e produzir 6 filhos em 7 anos. Sua família recebeu isenções fiscais, moradia preferencial e alocações especiais de alimentos, benefícios práticos que tornaram as promessas da propaganda tangíveis. Talvez a manifestação mais extrema do ideal feminino nazista tenha surgido no programa Lebensborn. Estabelecido em 1935 sob o líder da SS, Heinrich Himmler, esta iniciativa criou lares de maternidade, onde mulheres racialmente valiosas podiam dar à luz filhos cujos pais eram oficiais da SS. O programa eventualmente se expandiu para incluir crianças raptadas de territórios ocupados que atendiam aos critérios raciais. Mulheres que participavam do Lebensborn eram retratadas como pioneiras raciais, soldados biológicas, avançando o futuro demográfico da Alemanha. Elas recebiam o melhor cuidado pré-natal, rações especiais de alimentos e apoio social substancial. Tudo enquanto eram lembradas de sua contribuição para a melhoria racial. O primeiro lar. Lebensborn abriu em Steinhöring, uma pitoresca aldeia bávara, em uma mansão convertida cujo ambiente pacífico desmentia seu propósito como instalação de procriação racial. Em 1940, o programa operava 10 lares em toda a Alemanha e mais em territórios ocupados como a Noruega. Himmler visitava pessoalmente essas instalações, muitas vezes trazendo presentes e oferecendo encorajamento às mães. Em um discurso para oficiais da SS em 1936, ele explicou o propósito do programa. O maior presente que vocês podem dar ao Führer não é a morte em batalha, mas a imortalidade através de filhos saudáveis. Uma participante, Irene Bauer, mais tarde recordou. Éramos tratadas como rainhas, mas também como gado de reprodução. Os médicos mediam nossas pelvis e examinavam nossas árvores genealógicas tão cuidadosamente quanto monitoravam nossas gestações. Enquanto a face pública da propaganda nazista enfatizava a virtude maternal, outra dimensão da participação feminina emergiu em ambientes médicos e institucionais. Enfermeiras e parteiras alemãs tornaram-se implementadoras cruciais das políticas populacionais do regime após a Lei de 1933 para a prevenção de descendentes geneticamente doentes. Milhares de profissionais médicos participaram da esterilização forçada de aproximadamente 400.000 alemães considerados geneticamente inferiores. Na cidade industrial de Colônia, a enfermeira Elisabeth Winterhalter mantinha registros meticulosos de sua participação em 723 procedimentos de esterilização ao longo de 4 anos, anotando em seu diário profissional. Cada operação representa um fardo a menos para a saúde genética do nosso povo. A Associação de Parteiras do Reich, liderada por Nana Klee, mãe do ministro da Saúde nazista Leonardo Klee, exigia que seus 20.000 membros relatassem defeitos congênitos e condições hereditárias suspeitas, transformando essas parteiras tradicionais em executoras de linha de frente da política racial. Esse envolvimento se aprofundou com o programa Action T4, a partir de 1939. Em instalações como Hadamar e Brandenburg, enfermeiras administravam injeções letais e gerenciavam câmaras de gás que mataram mais de 70.000 indivíduos deficientes. Essas mulheres não eram retratadas na propaganda como assassinas, mas como profissionais compassivas que preveniam o sofrimento e preservavam a saúde racial. Seu uniforme, o vestido branco de enfermeira com uma cruz vermelha, tornou-se um símbolo tanto de cuidado quanto da eliminação clínica da vida indigna de ser vivida.
A enfermeira Sra. Huba, que serviu na instalação de Hadamar, mais tarde testemunhou que via seu trabalho como misericórdia, não assassinato. A enfermeira-chefe em Brandenburg, Helene Wieczorek, recebeu uma comenda especial da chancelaria do Reich por sua dedicação à higiene racial após supervisionar pessoalmente as mortes de mais de 2.300 pacientes. A doutora Pauline Kissler, que viajou entre várias instalações do T4 administrando injeções letais, mantinha um diário profissional no qual escreveu: "Hoje libertei 14 almas de seu sofrimento terreno. Este é o verdadeiro significado da nossa profissão de cura. Curar o que pode ser curado e misericordiosamente acabar com o que não pode." As cerimônias de formatura incluíam um juramento de proteger o sangue alemão, junto com o juramento tradicional de cuidar dos doentes. Essa dualidade foi perfeitamente capturada em um discurso de formatura de 1941 na Escola de Parteiras do Reich, em Dresden, onde a instrutora Hertha Oberhäuser, que mais tarde conduziu experimentos no campo de concentração de Ravensbrück, disse às alunas: "Suas mãos trarão vida ao mundo, mas também devem saber quando reter o cuidado daquelas vidas que enfraqueceriam nosso povo." Ambas as ações, ela afirmou, servem ao mesmo propósito sagrado. Em 1939, enquanto a Alemanha se preparava para uma guerra, a propaganda direcionada às mulheres mudou sutilmente. Embora mantendo o ideal doméstico, ela enfatizava cada vez mais o sacrifício e a resiliência. As mulheres eram instruídas a se preparar para as dificuldades, aceitar o racionamento de alimentos e manter o moral da frente interna. Cartazes mostravam donas de casa determinadas que se viravam com recursos limitados enquanto apoiavam seus homens em combate. A obrigação feminina expandiu-se de meramente produzir filhos para sustentar a nação através das provações vindouras. Magda Goebbels, esposa do ministro da Propaganda e mãe de 6 filhos, tornou-se o modelo do regime de feminilidade em tempos de guerra. Em um artigo de 1940, amplamente circulado, intitulado Mulheres Alemãs em Tempo de Guerra, ela escreveu: "A mulher alemã agora luta com as armas do espírito, com paciência na adversidade, com coragem silenciosa diante do sacrifício e com devoção ao seu povo." Essa mensagem foi reforçada de maneiras práticas através do Reichsmütterdienst, serviço de mães do Reich, que treinava mulheres em habilidades como consertar roupas, cozinhar com ingredientes mínimos e primeiros socorros. Em Hamburgo, donas de casa frequentavam cursos obrigatórios de culinária da vitória, aprendendo a preparar refeições nutritivas com nabos, repolho e rações limitadas. A instrutora, Hedwig Heigl, havia publicado um popular livro de receitas de guerra intitulado Rendendo Refeições Sem Sacrificar a Nutrição, que se tornou item padrão para novas noivas. O alcance da propaganda estendeu-se até mesmo às histórias infantis, com a popular autora Johanna Harrer publicando Die Deutsche Mutter und ihr erstes Kind, A Mãe Alemã e Seu Primeiro Filho, em 1934, um manual de puericultura que vendeu mais de 1,2 milhão de cópias. Por trás de seus conselhos práticos sobre cuidados infantis, havia orientação ideológica instruindo as mães a evitar ternura excessiva que poderia produzir crianças fracas, e a reconhecer seu papel como a primeira professora dos princípios nacional-socialistas. Anjos da Morte. As guardas femininas, esquecidas do sistema de campos nazistas. Quando os portões do campo de concentração de Bergen-Belsen se abriram para as forças britânicas em abril de 1945, os soldados libertadores encontraram cenas de horror que os assombrariam por décadas. Entre os perpetradores que prenderam, estavam figuras que desafiavam suas concepções de criminosos de guerra. Mulheres em uniformes da SS. Quando ordenada a enterrar os milhares de corpos em decomposição espalhados pelo campo,
Uma guarda feminina, Irma Gress, supostamente sorriu. Um soldado britânico mais tarde recordou a dissonância perturbadora. Ela parecia um anjo lindo, mas se comportava como um demônio. Essa chocante contradição entre a aparência feminina e o comportamento monstruoso contribuiu para a relativa obscuridade histórica de um dos aspectos mais perturbadores do Holocausto. As aproximadamente 3.800 mulheres que serviram como guardas de campos de concentração ou Aufseherinnen no sistema nazista. O tenente-coronel britânico Derek Sutton, que participou da libertação, escreveu em suas memórias: As guardas femininas da SS nos apresentaram um desafio psicológico particular. Nossos homens haviam sido condicionados a proteger mulheres, não a prendê-las como criminosas de guerra. No entanto, lá estava Irma Gress, uma mulher não mais velha que suas irmãs em casa, que havia supervisionado uma brutalidade inimaginável. Quando fotografada durante sua prisão, Gracie manteve perfeita compostura, até ajustando o cabelo antes que a câmera disparasse. Um detalhe notado por múltiplas testemunhas como particularmente arrepiante dadas as circunstâncias. O recrutamento de guardas femininas de campo começou em 1939, quando o campo de Ravensbrück foi aberto como uma instalação especificamente para prisioneiras, a cerca de 90 quilômetros ao norte de Berlim. A SS inicialmente lutou para encontrar mulheres dispostas a servir nos campos, pois a própria ideologia nazista enfatizava papéis maternos e domésticos para as mulheres. Os esforços iniciais de recrutamento visavam mulheres já empregadas em ambientes institucionais, como hospitais e prisões. Em 1942, com a expansão dramática do sistema de campos, o Serviço de Trabalho do Reich começou a recrutar mulheres para o serviço de guarda, criando uma situação bizarra em que algumas mulheres eram forçadas a guardar outras que estavam presas pela força. Johanna Langefeld, a primeira supervisora-chefe feminina de Ravensbrück, inicialmente tentou administrar o campo com alguma disciplina, mas sem brutalidade extrema. Sua moderação relativa, eventualmente, levou à sua demissão pela liderança masculina da SS. Em uma reviravolta notável, ela foi mais tarde presa pela Gestapo e enviada para Auschwitz como prisioneira, de onde escapou com a ajuda de detentos poloneses que se lembravam de sua humanidade comparativa. Anúncios de recrutamento em jornais como o Völkischer Beobachter enfatizavam bom salário, mais de 200 Reichsmarks mensais e benefícios, em vez de compromisso ideológico, com um aviso de 1942 prometendo bom avanço na carreira para candidatas adequadas com origens raciais apropriadas. Essas recrutas femininas recebiam treinamento mínimo, tipicamente 4 semanas em Ravensbrück, que servia como a instalação de treinamento central para as Aufseherinnen. Sua instrução combinava habilidades práticas como operar portões e guardar perímetros com intensa doutrinação ideológica, enfatizando a superioridade racial e a desumanização dos prisioneiros. A instrutora-chefe, Dorothea Beans, era conhecida por suas demonstrações pessoais de brutalidade durante o treinamento. Uma ex-treinanda, Maria Mandel, que mais tarde supervisionaria o campo feminino em Auschwitz, recordou: Beans nos ensinou que a bondade era fraqueza. Ela nos mostrou como usar um chicote corretamente, com um estalo do pulso, não do braço todo. As instalações de treinamento em Ravensbrück incluíam um modelo em escala de um campo onde as trainees praticavam técnicas de vigilância e aprendiam a identificar potenciais rotas de fuga. Anna Fiest, uma recruta relutante que mais tarde alegou ter sido conscrita contra sua vontade, descreveu a transformação psicológica durante o treinamento. A primeira vez que vi Beans bater em uma prisioneira até que a mulher caísse inconsciente, eu vomitei. Na terceira semana, eu assistia sem pestanejar. No momento da formatura, eu me preocupava em ser julgada inadequada se não participasse.
A rotina diária começava às 6 horas da manhã, com palestras ideológicas sobre ciência racial, e terminava com leituras em grupo do Mein Kampf, de Hitler. A ex-guarda Ruth Clausius descreveu uma cerimônia de formatura onde cada nova Aufseherin recebia seu uniforme e chicote da Oberaufseherin, guarda-chefe, bins com a admoestação. Lembrem-se, para eles vocês são a Alemanha. Embora os oficiais masculinos da SS ocupassem os mais altos cargos administrativos em todos os campos, as guardas femininas exerciam um poder tremendo dentro dos setores femininos. Sua autoridade era marcada visualmente. Elas usavam uniformes cinza-azuis com saias em vez de calças. Carregavam chicotes ou cacetetes de borracha em vez de armas de fogo. E eram proibidas de usar a insígnia da SS. Em vez disso, exibiam uma pequena braçadeira com a suástica. Apesar dessas distinções de gênero, sobreviventes relataram consistentemente que as guardas femininas frequentemente superavam seus contrapartes masculinos em crueldade. Em Majdanek, a guarda Charlotte Titz era lembrada por uma prática particularmente horrível: forçar os prisioneiros a ficar em água gelada até desmaiarem, e então deixá-los morrer de hipotermia. A sobrevivente Olga Lengel, uma médica judia húngara aprisionada em Auschwitz, escreveu em suas memórias, Five Chimneys: foram sempre as mulheres que primeiro se adaptaram ao campo, que se ajustaram às degradações diárias. E foram as guardas femininas que encontraram os primeiros refinamentos sutis à crueldade, talvez porque prestassem mais atenção aos detalhes de nosso sofrimento. Um pequeno número de guardas, como Elizabeth Marshall em Ravensbrück, tornou-se conhecido por ocasionais atos de bondade, contrabandeando medicamentos ou comida extra para prisioneiros. Mas mesmo essas mulheres participaram do sistema mais amplo de opressão, muitas vezes selecionando quais prisioneiros receberiam sua misericórdia limitada. A mais notória dessas mulheres foi Irma Gress, que começou sua carreira no campo aos 19 anos. Loira, de olhos azuis e notavelmente atraente, Gress incorporava o ideal físico nazista enquanto violava sistematicamente todas as expectativas de comportamento feminino. Em Auschwitz e mais tarde em Bergen-Belsen, ela ficou conhecida como a Bela Fera, por seus comportamentos sádicos. Usando botas feitas sob medida, ela chutava prisioneiros com calçados com biqueira de aço especialmente reforçada. Ela mantinha cães treinados para atacar detentos e, supostamente, selecionava mulheres com pele atraente para execução para que sua pele tatuada pudesse ser transformada em abajures. Em seu julgamento em 1945, Greasy foi descrita por sobreviventes como sentindo prazer sensual ao selecionar prisioneiros para a morte. Aos 22 anos, ela se tornou uma das mais jovens criminosas de guerra nazistas executadas por enforcamento. A origem de Greasy oferecia poucas pistas para seu sadismo posterior. Criada em uma família de agricultores rurais em Rennes, ela não havia conseguido completar seu treinamento de auxiliar de enfermagem antes de se juntar ao sistema de campos. Um ex-vizinho, Friedrich Herner, mais tarde testemunhou: quando criança, ela era comum, talvez tímida. Nada sugeria o monstro que ela se tornaria. Greasy cultivou um relacionamento romântico com Josef Mengele, o infame anjo da morte de Auschwitz, que realizava experimentos médicos em prisioneiros. Juntos, eles às vezes conduziam seleções na rampa de chegada, decidindo quais prisioneiros trabalhariam e quais seriam imediatamente gaseados. A sobrevivente Olga Lengel descreveu o gesto característico de Greasy durante essas seleções. Ela mordia o lábio inferior ao enviar alguém para a morte, como se experimentasse alguma emoção particular. Igualmente infame foi Ilse Koch, conhecida como a Bruxa de Buchenwald e a Besta de Buchenwald. Embora tecnicamente não fosse uma Aufseherin,
Mas a esposa do comandante do campo, Carl Koch, ela exercia poder não oficial, mas substancial, dentro do campo. Koch tornou-se notória por cavalgar pelo campo, chicoteando qualquer prisioneiro que lhe chamasse a atenção. Sua perversão atingiu seu ápice em sua alegada coleção de pele humana tatuada, que testemunhas afirmaram que ela usava para fazer luvas, capas de livros e abajures. Após a guerra, Koch foi condenada à prisão perpétua por um tribunal militar americano. Ela mais tarde teve sua pena reduzida, mas foi julgada novamente por tribunais alemães e novamente condenada à prisão perpétua. Em 1967, ela acabou com a própria vida na prisão, continuando a afirmar sua inocência, apesar do testemunho esmagador de testemunhas. A história de vida de Koch incluía detalhes peculiares que aumentavam sua reputação notória. Antes de conhecer seu marido, ela havia trabalhado como bibliotecária em Dresden, uma profissão que contrastava drasticamente com seu comportamento posterior. Ao chegar em Buchenwald, em 1937, ela iniciou uma reforma elaborada da casa do comandante, forçando prisioneiros a construir uma arena de equitação e um zoológico para seu prazer pessoal. Durante o interrogatório americano, o tenente-coronel Paul Bergman relatou que Koch demonstrou mais angústia com o confisco de seu casaco de pele do que com discussões sobre assassinatos em massa. A redução controversa de sua sentença pelo general americano Lucius Clay em 1948, de prisão perpétua para 4 anos, criou indignação internacional e desencadeou uma investigação congressional sobre se ela havia recebido tratamento preferencial. No campo de concentração de Majdanek, Hermine Braunsteiner ficou conhecida como a égua pisadora, por seu hábito de usar botas com taxas de ferro enquanto pulava nas costas dos prisioneiros. Guardas como Herta Ehlert e Herta Botte desenvolveram reputações de violência excepcional em múltiplos campos. Em seu julgamento, Botte afirmou desafiadoramente: "Cometi um erro? Não. O erro foi que era um campo de concentração, mas eu tive que ir para lá. Caso contrário, eu mesma teria sido colocada nele." As técnicas de Braunsteiner incluíam pendurar mulheres pelos cabelos e selecionar crianças especificamente para transporte para campos de extermínio. Uma sobrevivente, Helena Strassmann, testemunhou: "Frau Braunsteiner fazia esporte conosco. Ela jogava um jogo onde tínhamos que correr até uma cerca e voltar. Aqueles que voltavam por último eram levados e nunca mais vistos." Herta Botte, conhecida como a sádica de Stutthof, forçou prisioneiros em marchas da morte nos últimos dias da guerra, batendo nos retardatários com um bastão de madeira. Quando a prisioneira soviética Alexandra Boyko, de 19 anos, tropeçou de exaustão, testemunhas afirmaram que Botte bateu nela até que ela parasse de se mover. A austríaca Hildegard Leschert ganhou o apelido de Brigitte Sanguinária em Majdanek por seu hábito de atacar prisioneiros com um chicote com lascas de ferro. Durante as chamadas de inverno que podiam durar horas em temperaturas congelantes, Leschert era conhecida por encharcar prisioneiros selecionados com água fria e deixá-los congelar. Muitas dessas mulheres vinham de origens comuns. Maria Manondel, que ascendeu a chefe do campo feminino em Auschwitz-Birkenau e foi responsável por um estimado de 500.000 mortes, anteriormente trabalhou como recepcionista de hotel. Wanda Bormann, executada por crimes de guerra cometidos em Auschwitz, havia sido trabalhadora agrícola antes de se juntar à SS. Sua transformação de civis em assassinas representa um dos aspectos psicológicos mais perturbadores do Holocausto. Como a historiadora Wendy Lower observa, essas mulheres não nasceram com valores nazistas inscritos em seu DNA. Elas foram condicionadas pela sociedade ao seu redor e fizeram escolhas dentro das restrições de um regime violento e racista. Mandel, da pequena aldeia austríaca de Münskirchen, foi descrita por conhecidos de infância como tendo sido religiosa e até gentil antes de seu envolvimento nazista. Em Auschwitz,
ela criou a Orquestra Feminina, forçando prisioneiras musicistas talentosas a tocar, enquanto outras marchavam para o trabalho ou para a morte. Foi uma interseção perversa de refinamento cultural e barbárie. Mendel mantinha registros meticulosos de prisioneiros que passaram por sua jurisdição, assinando cada ordem de morte com seu nome completo em caligrafia elegante. Quando presa em 1945, ela foi encontrada com um álbum encadernado em couro contendo fotografias de suas prisioneiras favoritas, muitas das quais ela havia pessoalmente enviado para câmaras de gás. Wanda Borman, apesar de sua educação limitada, ascendeu a uma confiável treinadora de cães em Auschwitz, treinando pastores alemães para atacar prisioneiros sob comando. Em seu julgamento, a ex-prisioneira Dora Safran testemunhou. Borman sorria e dizia, "Pega", para seu cachorro como se o estivesse soltando em um coelho, não em um ser humano. Os julgamentos aliados pós-guerra de criminosos de guerra nazistas incluíram processos contra pessoal feminino de campo. Mas esses casos receberam menos atenção do que os dos réus masculinos. No julgamento de Bergen-Belsen, em 1945, 11 mulheres, incluindo Grace, estavam entre os réus. Nos julgamentos de Ravensbrück, conduzidos pelas autoridades soviéticas, 16 guardas femininas foram condenadas. No entanto, muitas mais escaparam completamente da justiça. O historiador Daniel Patrick Brown estima que menos de 50 guardas femininas de campo foram processadas entre as milhares que serviram. No julgamento de Bergen-Belsen, realizado em Lüneburg, Alemanha, a equipe de promotoria britânica inicialmente hesitou em buscar sentenças de morte para as rés, levando o procurador-chefe coronel T.M. Backhouse a comentar: "Os crimes não conhecem gênero." O julgamento apresentou o testemunho de mais de 100 sobreviventes, incluindo Ada Bimko, uma médica judia polonesa que forneceu relatos detalhados de seleções conduzidas por guardas femininas. Quando Irma Grese foi condenada à morte, seu pedido final foi por um uniforme completo da SS, em vez de roupas de prisão, um pedido negado pelas autoridades britânicas. Johanna Bormann, não confundir com Wanda Bormann, condenada por crimes contra a humanidade em Bergen-Belsen, supostamente permaneceu desafiadora até sua execução, declarando ao rabino que oferecia conforto espiritual. "Morro pela Alemanha e tenho orgulho disso." Algumas perpetradoras femininas se reintegraram com sucesso na sociedade pós-guerra, contando com estereótipos de gênero que tornaram difícil para as autoridades acreditarem que mulheres eram capazes de tais atrocidades. Hermine Braunsteiner, a égua pisadora, viveu como dona de casa em Queens, Nova York, até que um sobrevivente do Holocausto a reconheceu em 1964. Após extradição e julgamento, ela foi condenada à prisão perpétua na Alemanha Ocidental. Quando jornalistas perguntaram como ela havia conseguido se esconder à vista de todos por quase 20 anos, seu marido americano expressou choque, afirmando: "Eu não conseguia imaginá-la sequer machucando uma mosca." Braunsteiner havia entrado nos Estados Unidos em 1959 sob a lei de noivas de guerra, após se casar com um americano, Russell Ryan. Ela divulgou seu trabalho como guarda, mas admitiu sua afiliação à SS e crimes de guerra. O caçador de nazistas Simon Wiesenthal, instrumental em sua identificação, mais tarde escreveu: "As perpetradoras femininas se beneficiaram de uma cegueira peculiar na justiça pós-guerra. Promotores procuravam monstros e viam donas de casa." Alfreda Hink, que havia lidado com cães de ataque em Ravensbrück, viveu indetectada em São Francisco por mais de 50 anos, trabalhando como costureira e casando-se com um sobrevivente judeu-alemão do Holocausto que morreu, nunca sabendo do passado de sua esposa. Somente em 2006, ela foi finalmente deportada dos Estados Unidos. Quando confrontada com evidências de seu serviço no campo, Rink supostamente disse: "Aquilo foi outra vida.
Eu era uma pessoa diferente naquela época. O serviço silencioso. Mulheres espiãs e informantes do Terceiro Reich. Em novembro de 1944, enquanto as forças aliadas avançavam pela França, uma bela mulher loira fez check-in em um hotel de Paris sob o nome de Fräulein Doctor. Seu francês era impecável, seus papéis imaculados. Ela afirmava ser uma compradora de moda, explicando suas frequentes ausências e reuniões misteriosas. Na realidade, ela era Elise Müller, um agente de inteligência alemã que vinha transmitindo movimentos de tropas aliadas para Berlim por meses. Quando membros da resistência francesa finalmente a localizaram, descobriram uma mulher aparentemente comum, cuja maleta de maquiagem continha um sofisticado transmissor de rádio em miniatura. Müller foi uma das centenas de agentes femininas que serviram ao regime nazista como espiãs, informantes e operadoras de inteligência. Mulheres cujas histórias permanecem largamente negligenciadas na narrativa mais ampla da espionagem da Segunda Guerra Mundial. O codinome Fräulein Doctor tinha uma história notória, originalmente pertencendo a Elsbeth Schrag-Müller, uma formidável espiã feminina durante a Primeira Guerra Mundial, que mais tarde treinou oficiais de inteligência nazistas. Quando capturada, Müller supostamente disse a seus interrogadores com surpreendente franqueza: "Mulheres são melhores espiãs porque homens falam livremente conosco, acreditando que não entendemos nada de importante." Os membros da resistência francesa que aprenderam estavam inicialmente céticos de que uma mulher tão elegante e atraente pudesse ser uma agente de alto nível, até que descobriram que seu equipamento de rádio estava entre os mais avançados que já tinham visto, incluindo componentes miniaturizados especificamente para operadoras femininas esconderem em itens cosméticos. A máquina de propaganda nazista celebrava a mulher alemã idealizada como mãe e dona de casa. Mas por trás dessa imagem pública, o aparelho de inteligência do regime reconheceu as vantagens únicas que as operadoras femininas ofereciam. Mulheres podiam passar por postos de controle com menos suspeita, acessar locais sensíveis através de envolvimentos românticos e usar estereótipos de gênero que as assumiam como politicamente ingênuas. Como Reinhard Heydrich, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, supostamente disse a seus oficiais: "Ninguém suspeita da mulher tricotando no canto, mas seus ouvidos não perdem nada." Essa exploração cínica das expectativas de gênero tornou-se uma pedra angular das operações de inteligência nazistas, tanto na Alemanha quanto nos territórios ocupados. Em uma conferência secreta no Palácio Czernin, em Praga, em 1941, Heydrich fez uma avaliação mais abrangente. "Nossas agentes femininas têm sucesso precisamente porque o inimigo espera que um espião alemão seja um homem em um casaco de couro com uma arma. Ingleses e americanos permanecem cegos para o valor de inteligência das mulheres, o que nos dá uma vantagem crítica." Essa percepção veio de sua esposa, Lina, que havia observado como as mulheres em reuniões sociais eram frequentemente tratadas como presenças decorativas em vez de seres pensantes, permitindo-lhes ouvir conversas sensíveis. Walter Schellenberg, que mais tarde chefiaria a inteligência estrangeira para o SD, implementou a visão de Heydrich, criando um índice de fichas de candidatas femininas adequadas, categorizadas por habilidades linguísticas, atributos físicos e perfis psicológicos, armazenado em um cofre especial na sede da Prinz-Albrecht-Straße, em Berlim. O recrutamento de agentes femininas começou quase imediatamente após a ascensão de Hitler ao poder. As principais organizações de inteligência, a Abwehr militar e o Sicherheitsdienst, SDA, controlado pelo partido, mantinham seções femininas especializadas. A seção F da Abwehr, para Frauen, ou mulheres, treinava especificamente agentes femininas em técnicas de espionagem, mantendo a negação plausível
ao manter seu status oficial ambíguo. Essas mulheres raramente apareciam em folhas de pagamento oficiais e eram frequentemente compensadas por meios indiretos, tornando sua identificação pós-guerra particularmente desafiadora para investigadores aliados. Wade Said, o almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr até 1944, autorizou pessoalmente a criação dessa seção feminina após uma operação bem-sucedida em que a baronesa Ingrid von Einsiedel extraiu inteligência naval crítica de um adido britânico em Istambul. A instalação de treinamento para a seção F, disfarçada de escola de etiqueta chamada Institut Heimatfreude, Instituto da Alegria Pátria, operava de uma propriedade isolada na região de Tegernsee, na Baviera. Lá, as recrutas recebiam instrução em tudo, desde código Morse à aplicação de veneno. Muitas vezes de instrutoras femininas que haviam servido em operações de inteligência da Primeira Guerra Mundial. Uma graduada, Margaret Müller-Schür, recordou: "Aprendemos a matar com alfinetes de chapéu e a seduzir com um olhar." Algumas lições eram ensinadas por cortesãs envelhecidas da cena de cabaré pré-guerra de Berlim, que conheciam todos os truques para extrair segredos de homens poderosos. Entre as operadoras femininas nazistas mais eficazes estava Vera von Schalburg, uma mulher dinamarquesa de ascendência russa que trabalhou para a Abwehr na Inglaterra antes da guerra, cultivando relacionamentos com oficiais militares britânicos. Ela coletava inteligência sobre instalações navais enquanto se passava por refugiada do comunismo. Seu handler, capitão Herbert Wichmann, mais tarde gabou-se de que von Schalburg havia obtido informações mais valiosas através de conversa de travesseiro do que uma dúzia de agentes masculinos por meios convencionais. Quando a guerra eclodiu, ela foi chamada de volta à Alemanha, onde ajudou a treinar outras agentes femininas em uma instalação secreta perto de Brandenburg. Seu desaparecimento subsequente durante uma operação na Rússia em 1941 apenas aumentou sua mística dentro dos círculos de inteligência. A notável carreira de von Schalburg incluiu fazer amizade com Unity Mitford, a aristocrata britânica apaixonada por Hitler, dando-lhe acesso a reuniões sociais da alta sociedade britânica em Cliveden e outras propriedades, onde elites militares e políticas discutiam casualmente assuntos sensíveis. Suas técnicas eram estudadas como exemplares. Ela nunca fazia perguntas diretamente, mas empregava o que os treinadores chamavam de método von Schalburg, parecendo ligeiramente confusa sobre assuntos técnicos, o que levava os homens a explicar detalhes militares em termos simplificados que revelavam informações críticas. O oficial de inteligência britânico, Hugh Trevor Roper, mais tarde admitiu: "Ela foi tão eficaz porque explorou nossa subestimação da inteligência feminina. Os oficiais que confidenciaram a ela nunca teriam revelado a mesma informação a um homem." O SD, sob a direção de Heydrich, desenvolveu métodos particularmente sofisticados para empregar agentes femininas. Ao contrário da Abwehr, orientada para o militar, o SD focava na segurança interna e contra-inteligência, fazendo uso extensivo de informantes femininas para monitorar populações civis. Essas mulheres, frequentemente referidas como Spitzel, informantes, infiltravam-se em círculos sociais, grupos religiosos e locais de trabalho, relatando conversas e identificando potenciais oponentes do regime. Uma rede de zeladoras femininas de edifícios de apartamentos, conhecidas como Blockwartinnen, monitorava as atividades dos moradores, relatando visitantes incomuns ou comportamento suspeito às autoridades locais, como um ex-oficial do SD testemunhou após a guerra. As mulheres eram nossos olhos e ouvidos em lugares onde os homens nunca poderiam acessar sem levantar suspeitas. No distrito de Schwabing, em Munique, conhecido por sua comunidade intelectual e artística, o SD empregou Helen Schwartzel, uma charmosa estudante de arte que se infiltrou em círculos antinazistas que se reuniam no restaurante Osteria Bavaria.
Seus relatórios levaram a dezenas de prisões, incluindo vários membros do grupo de resistência Rosa Branca. Outro caso notável envolveu Stella Kubler, uma mulher judia em Berlim que se tornou o infame fantasma loiro. Blonde Gespenst, caçando outros judeus escondidos para a Gestapo para salvar a si mesma e seus pais, supostamente localizando mais de 3.000 vítimas antes do fim da guerra. O uso tático de mulheres como armadilhas de mel tornou-se um aspecto especializado das operações de inteligência nazistas. O termo Salondamen, damas de salão, era usado para mulheres atraentes e bem educadas que visavam diplomatas estrangeiros, adidos militares ou empresários com acesso a informações valiosas. Essas mulheres, frequentemente recrutadas em escolas de atuação ou universidades, recebiam treinamento em técnicas de sedução, manipulação conversacional e aprimoramento da memória em instalações especializadas como o Salon Kitty, um bordel em Berlim operado pelo SD. Uma dessas operadoras, Sophie Wagner, cultivou relacionamentos com múltiplos membros do corpo diplomático sueco em Berlim, coletando informações que ajudaram a Alemanha a antecipar a posição da Suécia em negociações comerciais críticas. Os Handler de Wagner observou em um relatório sobrevivente. Ela extrai informações tão naturalmente que seus alvos nunca percebem que foram comprometidos. O infame Salon Kitty, localizado na Giesebrechtstraße 11, no luxuoso bairro de Charlottenburg, em Berlim, era um estabelecimento de alta classe reequipado com microfones ocultos por técnicos do SD sob a supervisão de Walter Schellenberg. 24 cortesãs especialmente selecionadas receberam treinamento de contra-inteligência e memorizaram perguntas a fazer aos seus clientes, visando diplomatas estrangeiros e oficiais nazistas de alto escalão suspeitos de deslealdade. A operação produziu tantas gravações que uma unidade especial de transcrição de 30 mulheres trabalhava em turnos para processar a inteligência. Um diplomata espanhol que frequentava o estabelecimento, Eduardo Proper de Callejon, mais tarde escreveu em suas memórias: Berlim era uma cidade onde mulheres bonitas apareciam magicamente onde quer que oficiais estrangeiros se reunissem. Somente mais tarde percebi que não havia nada de mágico nisso. Era precisão matemática. Mensageiras femininas desempenharam outro papel vital nas operações de inteligência nazistas. O regime reconheceu que as mulheres, particularmente aquelas com aparências discretas, enfrentavam menos escrutínio em postos de controle e fronteiras. Instalações de treinamento especiais em Dresden e depois em Praga ensinaram agentes femininas a esconder microfilmes em itens cotidianos como tubos de batom, alfinetes de chapéu e sapatos de salto oco. Uma mensageira, Maria Müller, sem relação com Elise, fez 27 travessias entre a Suíça e a Alemanha, carregando documentos em microfilme costurados em suas roupas íntimas. Seu sucesso dependeu em parte de sua aparência. Aos 47 anos, a Müller, gordinha e matronal, mal correspondia ao perfil de uma espiã na mente dos guardas de fronteira. O sistema de mensageiras tornou-se particularmente crucial depois que o bombardeio aliado interrompeu as linhas de comunicação. Outra mensageira inovadora foi Elisabeth Schumacher, que transportou inteligência microfilme através de fronteiras, escondida em botões especialmente fabricados em suas roupas. Quando questionada por guardas de fronteira suíços que acharam suas múltiplas trocas de roupas suspeitas, ela começou a chorar, explicando que estava visitando um amante e queria parecer o melhor possível todos os dias. Uma atuação tão convincente que eles pediram desculpas pelo inconveniente. Além das operadoras profissionais, o regime nazista criou sistemas que encorajaram mulheres alemãs comuns a se tornarem informantes em suas comunidades. A Gestapo mantinha redes de informantes civis, quase 40% dos quais eram mulheres em 1943. Essas informantes denunciavam vizinhos, colegas e até membros da família por uma variedade de motivações.
compromisso ideológico, incentivos financeiros, rancores pessoais ou medo de se tornarem alvos elas mesmas. Registros de tribunais de julgamentos pós-guerra revelam casos como o de Elizabeth Kusserov, uma dona de casa de Berlim que denunciou sua vizinha por fazer comentários depreciativos sobre Hitler, resultando na prisão da vizinha no campo de concentração de Ravensbrück. Quando questionada após a guerra, Kusserov justificou sua ação como dever patriótico em tempos de guerra. Em Colônia, um estudo dos arquivos da Gestapo mostrou que 73% dos casos contra inimigos do Estado originaram-se de denúncias civis, em vez de investigação policial. Margaret Fisher, uma professora em Dresden, ficou conhecida como o ouvido atento da ZOR, por incentivar seus alunos a relatar conversas privadas dos pais, resultando em pelo menos 14 famílias sendo investigadas. O fenômeno se espalhou tanto que os alemães cunharam a piada amarga. A posse mais perigosa de um alemão é um vizinho. Mais perturbadores foram os casos de traição familiar, como o de Irma Gröning, que denunciou os comentários antinazistas de seu marido às autoridades em Düsseldorf, dizendo aos investigadores: "Minha lealdade ao Führer excede até meus votos matrimoniais." O marido recebeu uma sentença de 5 anos em Dachau. Mais bem-sucedida foi Inga Hug, que se fez passar por uma mulher holandesa deslocada em Paris libertada, conseguindo trabalho como faxineira nos alojamentos de oficiais americanos, onde fotografava documentos deixados em cestos de lixo. Sua inteligência sobre desafios de fornecimento de combustível contribuiu para o planejamento da ofensiva das Ardenas, Batalha do Bulge. À medida que as forças aliadas avançavam, algumas agentes femininas adotaram medidas extremas. Herta Katharina Fischer. Em Milão, engoliu seu microfilme quando estava prestes a ser capturada, exigindo que oficiais de inteligência americanos esperassem que a natureza seguisse seu curso antes de recuperar a inteligência. Um manual capturado do SD intitulado Mulheres em Operações de Fase Final aconselhava: agentes femininas devem agora empregar o máximo de sacrifício e astúcia, pois representam nossa última vantagem restante em uma situação estratégica em deterioração. A cumplicidade de informantes femininas no Holocausto representa um dos aspectos mais sombrios dessa história. Em territórios ocupados, mulheres locais às vezes se tornavam informantes pagas, identificando judeus escondidos para as autoridades alemãs. Em Amsterdã, uma mulher holandesa chamada Ans van Dijk, ela própria judia, foi recrutada pelo Sicherheitsdienst SD após sua prisão em 1943. Prometendo poupar sua vida, o SD a fez infiltrar-se na clandestinidade judaica. Van Dijk acabou traindo mais de 100 pessoas, incluindo muitas de sua própria comunidade. Após a guerra, ela foi uma das poucas mulheres executadas pelo governo holandês por colaboração. O fenômeno estendeu-se por toda a Europa ocupada. Em Marsella, Françoise Brunel recebia pagamento por cada família judia que identificava, desenvolvendo uma abordagem metódica de fazer amizade com crianças judias, ganhando sua confiança e as seguindo para casa para descobrir famílias escondidas. Em Varsóvia, Hanka Sawicka trabalhou em uma padaria frequentada pela resistência polonesa, relatando clientes que compravam quantidades incomuns de pão que poderiam indicar que estavam escondendo judeus. Os incentivos financeiros eram substanciais. Na Holanda, os informantes recebiam até 7 florins e 50 centavos por judeu identificado, equivalente a 1 semana de salário para muitos trabalhadores. Em Budapeste, durante a fase final das deportações de judeus da Hungria, em 1944, uma rede de informantes femininas, chamada de Damas da Caridade, se fazia passar por trabalhadoras humanitárias, obtendo acesso a casas seguras operadas pelo diplomata Raoul Wallenberg e reportando locais às milícias Cruz Flechada.
A complexidade ética desses casos é ilustrada por Rachel Goldstein de Cracóvia, que se tornou informante depois que o SD ameaçou seus filhos, mais tarde afirmando: "Escolhi entre estranhos e minha própria carne e sangue. Deus pode me julgar, mas nenhuma mãe escolheria diferente." À medida que o Terceiro Reich desmoronava, muitas operadoras femininas mergulharam no anonimato, destruindo registros e criando novas identidades. Ao contrário dos oficiais masculinos da SS, com tatuagens distintivas ou serviço militar documentado, essas mulheres podiam se misturar perfeitamente na vida civil. Algumas, como a ex-agente do SD Hildegard Lechert, assumiram identidades de refugiadas, enquanto outras se casaram com soldados aliados como disfarce. Quando as investigações de desnazificação começaram, oficiais de inteligência das potências vitoriosas às vezes recrutaram essas mulheres para suas próprias operações contra a emergente ameaça soviética, obscurecendo ainda mais suas atividades em tempos de guerra. Na Baviera, a inteligência britânica identificou a ex-agente da Abwehr, Erika, trabalhando como tradutora para as forças americanas, recrutando-a discretamente para a Operação Rusty, um programa de inteligência do início da Guerra Fria. Sua familiaridade com os métodos de inteligência soviéticos provou ser valiosa o suficiente para que seu passado nazista fosse oficialmente limpo dos registros. A agente treinada pela SS, Margot Wolf, transformou-se em uma viúva de guerra administrando uma pensão na Suíça, que serviu como ponto de encontro para operadoras de inteligência ocidentais até os anos 1950. Uma avaliação desclassificada da CIA de 1947 admitiu francamente: "O pessoal de inteligência feminino dos serviços alemães representa ativos humanos valiosos devido ao seu extenso treinamento, experiência de campo e ao fato de que seu envolvimento em operações de guerra permanece largamente indocumentado." Ao encerrar este capítulo, lembramos que por trás dos uniformes e suásticas estavam mulheres que moldaram e destruíram vidas. Dilse Koch, Bejiúza, bruxa de Buchenwald, que infamemente colecionava pele humana. A Magda Goebbels, que envenenou seus 6 filhos no bunker de Hitler, sua lealdade era arrepiante. Em 1943, Joseph Goebbels declarou: "A missão das mulheres é ser bonita e trazer filhos ao mundo. A missão dos homens é ser guerreiros." Mas algumas mulheres assumiram missões muito mais sombrias. A história nunca esquece, e nós também não deveríamos. Obrigado por assistir e até a próxima. Continuem questionando as histórias que nos contam.